Existe um lugar onde o oceano decidiu invadir a Terra, onde paredes de rocha se erguem quase na vertical, direto do mar, onde o gelo, há milhares de anos, esculpiu paisagens impossíveis de replicar, onde cachoeiras despencam de centenas de metros direto na água salgada. Isso não é ficção. Isso é geologia levada ao seu limite mais extremo. Bem-vindos aos fiordes da Noruega. Para entender os fiordes noruegueses, é preciso voltar no tempo, não centenas, mas centenas de milhares de anos, até as sucessivas eras glaciais que moldaram grande parte do hemisfério norte do planeta. Durante esses períodos, imensas camadas de gelo, com quilômetros de espessura, cobriam a Escandinávia inteira, avançando lentamente sobre o continente como rios sólidos de gelo em movimento extremamente lento, porém imparável. Esses glaciares, movendo-se sob o peso descomunal de sua própria massa, escavaram vales profundos em forma de U através da rocha sólida, seguindo o caminho de menor resistência. Antigos vales fluviais e falhas geológicas que já existiam antes mesmo da era glacial começar. A Noruega passou por múltiplos ciclos glaciais ao longo dos últimos 2,5 milhões de anos, cada um contribuindo, camada após camada, para o aprofundamento gradual dos mesmos vales principais. Diferente de um rio comum, que erode o leito de forma relativamente uniforme, uma geleira em movimento exerce uma pressão descomunal, concentrada no fundo e nas laterais do vale, arrancando literalmente blocos inteiros de rocha através de um processo conhecido como plucking, ao mesmo tempo em que fragmentos de rocha presos na base do gelo funcionam como uma lixa gigantesca, desgastando e polindo a rocha subjacente através de um processo complementar chamado abrasão. É essa combinação entre arranque e desgaste, repetida ao longo de centenas de milhares de anos e múltiplos ciclos glaciais, que explica o formato característico em U profundo, com paredes extremamente íngremes, tão diferente do formato em V, mais suave produzido pela erosão fluvial comum. Quando as temperaturas do planeta finalmente começaram a subir, há aproximadamente 10 mil anos, marcando o fim da última grande era glacial, esses imensos glaciares começaram a recuar progressivamente, derretendo e liberando as terras que haviam esculpido por dezenas de milhares de anos. Mas aqui está o detalhe geológico fascinante que torna os fiordes tão únicos. À medida que o gelo derretia, o nível do mar ao redor do mundo subia simultaneamente, inundando esses vales profundos recém-liberados do gelo. O resultado foi a criação de braços de mar estreitos e extraordinariamente profundos, cercados por paredões de rocha quase verticais, formando o que hoje conhecemos como fiordes, uma palavra que, apropriadamente, tem origem na própria língua nórdica antiga. A escala desses fiordes desafia a compreensão intuitiva de como a paisagem costeira normalmente se comporta. O Sognefjord, o maior e mais profundo fiord da Noruega, estende-se por impressionantes 183 quilômetros para dentro do continente, com profundidades que ultrapassam os 1.300 metros em alguns pontos, mais profundo do que a distância vertical entre o nível do mar e o topo de muitas montanhas conhecidas ao redor do mundo. As paredes rochosas que emolduram esses fiordes podem se erguer verticalmente por mais de 1.000 metros diretamente da superfície da água, criando corredores naturais tão estreitos e tão altos que a luz do sol, em determinadas épocas do ano, mal consegue alcançar o fundo do vale durante boa parte do dia, mesmo em pleno verão. Essa combinação única entre profundidade extrema, paredes verticais e a proximidade direta com o oceano aberto cria um ecossistema hidrológico fascinante e pouco comum. A água doce, proveniente do degelo das geleiras remanescentes e de inúmeras cachoeiras que despencam das encostas ao longo de todo o ano, flutua sobre a água salgada mais densa vinda do oceano, criando camadas distintas dentro do próprio fiord,
um fenômeno conhecido como estratificação. Essa estratificação afeta diretamente a temperatura, a salinidade e até a quantidade de oxigênio disponível em diferentes profundidades, criando múltiplos microambientes dentro de um único corpo de água, cada um sustentando diferentes formas de vida marinha, adaptadas especificamente àquelas condições. Quando os glaciares esculpiram os vales principais, muitos vales menores e tributários, formados por geleiras de menor porte, ficaram pendurados em altitudes mais elevadas, sem tempo geológico suficiente para se aprofundar na mesma velocidade que o vale principal, escavado por uma massa de gelo muito maior. O resultado desse desequilíbrio geológico são os chamados vales suspensos, de onde a água hoje despenca em quedas espetaculares diretamente para dentro dos fiordes principais. A cachoeira Seven Sisters, no Geiranger Fjord, é talvez o exemplo mais famoso desse fenômeno. 7 fluxos de água distintos despencando lado a lado de uma altura superior a 250 metros. Um espetáculo geológico que atrai visitantes do mundo inteiro. As cachoeiras que caracterizam a paisagem dos fiordes noruegueses não são meros detalhes decorativos. São consequência direta e inevitável da própria geologia glacial que criou esses vales. O Geiranger Fjord, aliás, merece uma menção especial dentro dessa história. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, esse fiorde específico é frequentemente citado como um dos exemplos mais impressionantes e mais bem preservados de paisagem fiordiana em todo o planeta. Suas águas turquesa, alimentadas por múltiplas cachoeiras e cercadas por fazendas abandonadas visíveis em encostas quase impossivelmente íngremes, vestígios de comunidades que, séculos atrás, encontraram maneiras engenhosas de cultivar terra em terrenos que pareciam absolutamente inóspitos, ilustram perfeitamente a combinação entre a força bruta da geologia e a teimosa capacidade humana de se adaptar a paisagens extremas. Focas comuns e, ocasionalmente, orcas e outras espécies de baleias adentram os fiordes mais largos e profundos em busca de cardumes de arenque e outras espécies de peixes que encontram, nessas águas ricas em nutrientes trazidos tanto pelo degelo quanto pelas correntes oceânicas, condições ideais de alimentação e reprodução. Mesmo as encostas aparentemente inacessíveis dos fiordes abrigam vida adaptada a viver praticamente na vertical. Cabras selvagens e, em algumas regiões mais ao norte, renas conseguem se equilibrar e se alimentar em saliências rochosas estreitas que pareceriam impossíveis de alcançar para qualquer outro mamífero de porte similar. Essa capacidade notável de adaptação, tanto da fauna quanto historicamente das comunidades humanas que colonizaram essas terras extremas, transforma os fiordes noruegueses em muito mais do que uma simples atração cênica. São um testemunho vivo de como a vida encontra maneiras de prosperar, mesmo nos ambientes moldados pelas forças geológicas mais brutais e implacáveis do planeta. A vida selvagem que habita essa região desenvolveu adaptações específicas para prosperar nesse ambiente vertical e recortado. Águias marinhas de cauda branca, uma das maiores aves de rapina da Europa, com a envergadura de asas que pode ultrapassar 2,5 metros, utilizam as correntes de ar ascendentes criadas pelos próprios paredões rochosos dos fiordes para planar com eficiência extraordinária enquanto vasculham a água em busca de peixes. Nas profundezas mais escuras e frias de alguns fiordes, especialmente naqueles que mantêm conexão restrita com o oceano aberto, através de soleiras rasas na entrada, elevações no leito marinho formadas pelo próprio avanço glacial original, desenvolveram-se condições de baixíssima oxigenação que, paradoxalmente, preservam de forma excepcional vestígios arqueológicos e biológicos que se decompõem rapidamente em ambientes marinhos mais oxigenados. Cientistas marinhos consideram alguns desses fiordes verdadeiros arquivos naturais,
capazes de preservar sedimentos estratificados ano após ano de forma tão precisa que permitem reconstruir, com detalhamento notável, milênios de histórico climático, atividade vulcânica distante e até mudanças nos padrões de circulação oceânica ao longo de longuíssimos períodos de tempo. Deixaria de atrair o mesmo volume de visitantes que hoje sustenta boa parte da economia regional. Além da questão das emissões, o volume crescente de visitantes também gerou preocupações específicas sobre a capacidade de carga de determinados pontos de maior concentração turística. Trilhas extremamente populares, como a que leva ao Trolltunga, uma formação rochosa que se projeta horizontalmente sobre um penhasco com vista para o Ringedalsvatnet, tornada famosa por fotografias compartilhadas extensivamente em redes sociais, passaram a exigir sistemas de gestão de fluxo de visitantes, incluindo limites diários de acesso e infraestrutura reforçada de segurança, depois que o aumento exponencial de visitantes, muitos deles despreparados para as condições reais de trilha de montanha em terreno norueguês, resultou em um número crescente de resgates de emergência e, infelizmente, alguns acidentes fatais ao longo dos anos. As comunidades locais que historicamente habitam as margens dos fiordes também enfrentam um dilema complexo em relação a esse crescimento turístico acelerado. Muitas dessas comunidades, algumas com populações de poucas centenas de habitantes, vêem-se temporariamente multiplicadas em várias vezes seu tamanho durante os meses de pico da temporada turística de verão, criando pressões significativas sobre infraestrutura local historicamente dimensionada para atender apenas moradores permanentes. Sistemas de tratamento de água e esgoto, estradas estreitas, construídas séculos atrás para tráfego muito mais limitado, e serviços de emergência que precisam se adaptar rapidamente a um volume sazonal de demanda muito superior à sua capacidade original de planejamento. Paralelamente a esses desafios de gestão turística, os fiordes noruegueses também servem como um dos laboratórios naturais mais importantes do mundo para o estudo das mudanças climáticas em tempo real. As geleiras remanescentes que ainda alimentam muitos dos fiordes, incluindo fragmentos do antigo manto de gelo que originalmente esculpiu toda essa paisagem, estão recuando de forma mensurável ano após ano, um processo que cientistas monitoram de perto não apenas pela sua relevância local, mas porque essas geleiras funcionam como indicadores sensíveis de mudanças climáticas em escala muito mais ampla, refletindo padrões que afetam sistemas glaciais similares em todo o hemisfério norte. Apesar de todos esses desafios contemporâneos, o equilíbrio delicado entre economia turística e preservação ambiental, a pressão crescente sobre infraestrutura local e as incertezas impostas pelas mudanças climáticas globais, os fiordes noruegueses permanecem, ainda hoje, como um dos exemplos mais impressionantes de paisagem geológica extrema, preservada e acessível ao público em todo o planeta. Eles representam, ao mesmo tempo, um registro geológico de eras glaciais que moldaram todo o hemisfério norte, um ecossistema vivo e complexo, adaptado a condições únicas, e um testemunho contínuo da capacidade humana de encontrar formas de coexistir, ainda que imperfeitamente, com paisagens que a própria natureza levou dezenas de milhares de anos para esculpir. O futuro desses fiordes, assim como o de tantos outros patrimônios naturais extremos ao redor do mundo, dependerá diretamente das escolhas que governos, empresas e visitantes continuarem fazendo nas próximas décadas. Existe, no entanto, um aspecto particularmente esperançoso nessa equação. Diferente de muitos outros destinos naturais ao redor do mundo, onde a pressão econômica frequentemente vence a preservação ambiental no curto prazo, a Noruega tem historicamente demonstrado disposição política de implementar regulamentações rigorosas, mesmo quando essas medidas geram custos significativos para setores econômicos poderosos, como demonstrado pela própria transição forçada da indústria de cruzeiros. Essa disposição, combinada com um investimento contínuo em pesquisa científica sobre os próprios fiordes
e um forte senso cultural de conexão entre a identidade nacional norueguesa e essas paisagens específicas, sugere que os fiordes têm, pelo menos comparativamente, melhores chances de preservação a longo prazo do que muitos outros ecossistemas extremos e visualmente espetaculares ao redor do planeta, que enfrentam pressões similares sem o mesmo nível de proteção institucional.